Olá pessoal, beleza? Joinha? Aqui é o professor Jordão. Vamos fazer uma revisão para o Enem, pessoal, uma revisão de óptica, certo? Bom, alguns assuntos que não estão sendo abordados aqui na revisão, a hora que eu fizer a aula sobre resolução de exercícios, então tem uma aula complementar a essa, vai ter esse vídeo, e depois se você olhar lá na playlist do Enem, vai ter um outro vídeo que é a resolução do exercício. Então nessa aula é só teoria e o complemento dessa teoria está na resolução de exercícios do outro vídeo. Então vamos começar aqui, pessoal. Olha lá, princípios básicos da óptica geométrica. A óptica geométrica, o objetivo dessa parte da física é descrever o comportamento da luz. Bom, são três princípios aqui bem simples. O mais importante é o primeiro, ó. A luz caminha em linha reta, certo? Então, se a luz está no mesmo meio físico, viajando através desse meio físico, ela segue em linha reta. Bom, e o segundo aqui, ó, os raios de luz são reversíveis. Então, o mesmo caminho que a luz fez para ir de um ponto a outro, vamos supor que a luz vai refletir em dois espelhos, ok? Se você pegar o último espelho e fazer a luz retornar pelo caminho original, a luz consegue retornar pelo caminho original. Então ela vai e volta pelo mesmo caminho. Então, uma consequência importante aqui desse princípio, pessoal, os raios de luz são reversíveis, é o seguinte: quando você olha para um espelho e você vê alguém nesse espelho, essa pessoa, se ela olhar para o espelho, ela também vai ver você, ok? Então você está de carro, na estrada, vai ultrapassar um caminhão. Se você olha para o retrovisor do caminhão, se você ver o caminhoneiro lá, o motorista, ele também está te vendo. Agora, se você não consegue vê-lo, ele também não consegue te ver, ok? Já em relação à luz caminhar em linha reta, isso aqui está relacionado com a formação de sombras. Então tem uma fonte de luz, tem algum corpo obstruindo a propagação da luz, então a luz ela vai passar rente às bordas do objeto e vai gerar uma silhueta do objeto no chão, que nós chamamos aí de sombra ou penumbra. Sombra é quando é totalmente escuro, penumbra quando é parcialmente escuro. E os raios de luz são independentes. Então, se pegar dois feixes de luz se cruzando, ou dois raios de luz se cruzando, depois que eles se cruzam, é como se nada tivesse acontecido, ok? Lá no cruzamento, dependendo da cor da luz, vai ter uma cor resultante aí das duas cores. Mas depois que houve o cruzamento, os raios de luz continuam o seu caminho com a mesma velocidade, suas mesmas características, como se nada tivesse acontecido. Você vê isso, por exemplo, você vai no teatro, ou vai num show e tem aqueles canhões de luz. Então, quando os canhões de luz produzem feixes que se cruzam no meio do caminho, no cruzamento você percebe uma intensidade maior de luz, mas depois que eles se cruzam, eles continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Bom, tipos de feixes de luz, pessoal. Então, ó, ele pode ser divergente, então eles partem de um ponto e se espalham pelo espaço, ó, partindo desse ponto. Pode ser convergente, então vários raios de luz vêm e convergem para o mesmo ponto. E paralelo, então você tem aqui raios de luz, né? Que são paralelos, então isso aqui forma um feixe paralelo. Então no caso do laser é uma luz desse tipo aqui, tá? Os raios de luz que formam o feixe da luz do laser são paralelos, pelo menos perto do equipamento laser que está disparando a luz. Quando você vai se afastando bastante, acaba divergindo, tá? Mas ali próximo do equipamento de laser, eles são paralelos. Bom, reflexão da luz. Olha só, o raio de luz incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Então, olha só aqui, ó. Tá aqui um raio de luz, que é o incidente, tá aqui o raio refletido. A normal, pessoal, é uma linha tracejada, ó, que você coloca uma linha imaginária aqui, ó, perpendicular à superfície, ó. Certinho? Não tem a linha desenhada aqui, mas é uma linha imaginária, ok? Então, em relação a essa vertical aqui, ó, o raio incidente e o raio refletido, eles têm o mesmo ângulo. Então, olha só, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação à normal, ok? Então, ó, se esse raio de luz incidiu com um ângulo de 30 graus, ele reflete com ângulo de 30 graus em relação à vertical aqui. Belezinha? Ó, então o raio incidente, o raio refletido e a vertical aqui, que seria a normal, estão no mesmo plano, quer dizer, ele incide neste plano e continua, reflete e continua no mesmo plano. Ele não incide aqui e
sai para fora da tela, por exemplo, que seria um outro plano, ou vai mais para dentro da tela formando um outro plano. Não, tudo no mesmo plano. Joinha, ó. Então você tem 4 raios de luz chegando paralelos e eles saem paralelos. Então esse é um tipo de reflexão chamada de regular ou especular. Especular porque ocorre nos espelhos, ok? Então nos espelhos é uma superfície bem polida, com a parte interna tem um revestimento metálico que reflete muita luz. Então os raios de luz incidem paralelos e saem paralelos. Já o tipo de reflexão mais comum, aquela que nós usamos para enxergar as coisas no dia a dia, é a reflexão difusa, né? A difusão da luz. Ó. Uma superfície normal, ela não é bem polida, bem lisa, ela tem altos e baixos, ela tem irregularidades. Então chega aqui um feixe de luz paralelo, só que a hora que ele reflete, ó, em cada ponto que reflete, a superfície tem uma orientação diferente. Ou aponta para cima, aponta para baixo, tem uma inclinação. Então, essas diferentes reflexões aqui, ó, fazem com que os raios refletidos vão em diferentes direções. Tudo no mesmo plano aqui, né? Mas em diferentes direções. Certinho? Então, nós enxergamos as coisas por quê? Porque elas refletem luz. Ou, para ser mais específico, elas refletem luz de maneira difusa. Por que vemos objetos? Porque eles refletem luz ou difundem a luz. Objetos brancos refletem todas as cores. Então a luz, né, a luz do sol, a luz de uma lâmpada, tem todas as cores nela. Então quando essa luz incide sobre o objeto branco, ele reflete todas as cores. Então você joga uma luz branca, ele reflete o branco, certo? Você vai vê-lo branco. Se você jogar só luz vermelha, você vai ver o objeto branco sendo vermelho, porque ele refletiu o vermelho. Se jogar azul, você vai ver azul, porque ele reflete tudo. Objetos pretos absorvem todas as cores, então, um objeto preto, ele absorve todas as cores. Então, qualquer cor de luz que você jogue em cima desse objeto, você vai vê-lo como preto. E objetos coloridos refletem algumas cores e absorvem outras. Então, por exemplo, um objeto amarelo, ele reflete o amarelo, absorve o resto. O vermelho reflete o vermelho, absorve o resto. O azul reflete o azul e absorve o resto. O laranja está refletindo um pouco de amarelo e um pouco de vermelho e absorve o resto. E assim por diante, ok? Então, reflete algumas cores e absorve outras. Bom, espelho plano é aquele espelho que nós usamos para pentear o cabelo, para nos olharmos. Aquele espelho comum do dia a dia. Ok? Então, é uma placa de vidro plana com revestimento metálico atrás. A luz bate nessa placa e acaba retornando. Então, quase toda a luz é refletida. Então, olha só, superfície plana com alto índice de reflexão especular ou regular da luz. Quais são as características de um objeto? Você coloca um objeto na frente do espelho, ó, forma uma cópia dele, uma imagem dele dentro do espelho. Quais são as características dessa imagem? Virtual. Virtual por quê, pessoal? Porque a imagem está dentro do espelho. Só que os raios que o objeto refletiu, que bateram no espelho, eles foram refletidos pela superfície e voltaram e atingiram os seus olhos. Então seus olhos acham, né, que o raio de luz veio lá de dentro do espelho, só que o espelho não tem a parte de dentro, ok? Então essa imagem não é feita pela luz refletida, ok? Isso é uma ilusão de óptica. A luz é refletida, atinge seus olhos e aí a hora que o cérebro cria a imagem, ele cria uma imagem como se o objeto estivesse dentro do espelho, porque o cérebro não sabe que, na verdade, o espelho está refletindo luz. Então é como se o objeto estivesse aqui dentro do espelho, né? E a luz estivesse saindo dele, ok? Então ela é virtual. E direita, o objeto está em pé, a imagem está em pé. Sempre que a imagem for direita, ela será virtual. Sempre que ela será virtual, ela será direita. Belezinha? Mesmo tamanho, ó, se o vaso tem aqui 50 centímetros de altura, a imagem tem 50 centímetros de altura. Troca a direita com a esquerda. Então, se tivesse escrito alguma coisa no vaso, a hora que você lesse aqui no espelho, você leria ele de trás para frente, certinho? Porque ele troca a direita com a esquerda. Ó, imagem e objetos estão à mesma distância e têm a mesma velocidade em relação ao espelho. Então, se o vaso está a 30 centímetros do espelho, a imagem em relação ao espelho está a 30 centímetros. Se o vaso se aproxima com a velocidade de 1 metro por segundo, a imagem se aproxima com a velocidade de 1 metro por segundo, tudo isso em relação ao espelho. Cuidado com isso, tá? O referencial aqui é o espelho. Então, a distância e a velocidade em relação ao espelho.
Olha lá, espelho convexo, tá? Espelho convexo é aquela bolinha de árvore de Natal, belezinha? Ou então você entra no ônibus, lá na porta de trás tem um vidro abaulado para fora assim, que o motorista ele olha no retrovisor dele, ele consegue ver esse espelho tem um grande campo visual, né? Então as imagens ficam pequenininhas dentro dele, mas tem um grande campo visual. Então ele é muito usado para isso. Bom, ó, características da imagem de um espelho convexo, pessoal, um espelho curvo, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui as pessoas na frente dessa bolona brilhante aqui, que é um espelho convexo. A imagem, ela vai ser direita, ó, a pessoa tá em pé, se vê em pé. Ela vai ser, por ser direita, né? Se ela é direita, ela é virtual, a imagem está se formando dentro do espelho, certo? Mas não tem a parte de dentro do espelho, isso é uma ilusão de óptica, certo? E menor, ok? Então você tem, o cara tem aqui 2 metros de altura, a imagem dele vai ter menos do que 2 metros de altura. Então esqueminha aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o espelho convexo, ó, abalado para fora. A pessoa aqui seria o objeto, aquilo que está na frente do espelho. Pega que ela está refletindo luz, então foi pego 2 raios de luz, um raio de luz paralelo ao eixo do espelho, ele reflete, o prolongamento do raio refletido passa aqui por um ponto, bem no eixo aqui, ó, dentro do espelho, chamado foco, ponto focal. E tem um raio refletido aqui pela cabeça do objeto, do rapaz aqui, que é o objeto, que incide aqui, ó, bem no vértice do espelho, ó, onde passa o eixo. Então, ele incide aqui com certo ângulo, o eixo seria normal, então se ele incide com um ângulo de 10 graus, ele reflete com um ângulo de 10 graus. Então, tá aqui o raio refletido, o prolongamento do raio refletido, né, dos 2 raios aqui refletidos, ó, é onde se forma a imagem da cabeça da pessoa aqui do objeto, né? Então a imagem está aqui dentro do espelho, ó. Ela é direita, menor e virtual. Bom, outro espelho, pessoal, que tem um grande número de aplicações, tá? É o espelho côncavo, a parte brilhante, ela está para dentro. Então, olha só, ele é usado em telescópios, os modernos telescópios, inclusive os telescópios espaciais, usam o espelho côncavo. Espelho de aumento, então você vai numa ótica ou num local de esteticista, até tem um espelhinho que o dentista usa, que ele é côncavo. Então você consegue, quando o objeto está bem próximo do espelho côncavo, ele funciona como espelho de aumento, você vê a imagem grandona aqui. Bom, pessoal, a distância focal, né, o ponto focal, a distância do ponto focal até o vértice do espelho é chamada distância focal. Para o espelho côncavo, por convenção é positivo, então todo sistema convergente de luz, tá? O espelho côncavo, ele é um sistema convergente de luz, ele converge a luz para um ponto, então é positivo. Então, no caso convexo, né, a distância focal é negativa, porque é um sistema divergente. Já o espelho côncavo é um sistema convergente. Então, o foco é distância focal é positiva. Então, ó, no caso aqui um espelho côncavo, a parte refletida está aqui dentro da concavidade. Os raios de luz que chegam paralelos, ó, o objeto está emitindo ou refletindo luz. Quando eles chegam paralelos, eles batem no espelho, refletem e passam pelo foco, ok? Se ele chegar aqui, ó, no vértice, ele reflete com ângulo de incidência igual ao de reflexão, certo? E se o raio de luz que chega passando aqui pelo foco, ele é refletido e sai paralelo, ó. Se chega paralelo, reflete, passa pelo foco. Se chega passando pelo foco, né? Tô falando porcaria aqui. Ele reflete e sai paralelo. Belezinha? Ó, no cruzamento desses 3 raios aqui, ó, forma a imagem do objeto. A imagem se formou à frente do espelho, é feito pela própria luz. Então, nós dizemos que essa imagem aqui, ela é real. E toda imagem real, ela é invertida. Então, ó, se você coloca aqui, ó, o objeto aqui antes desse C, esse C é o centro de curvatura, tá? Esse espelho esférico foi tirado de uma esfera, então esse C é o centro da esfera de onde foi tirado. Então, se ele tiver antes do centro de curvatura, a imagem será, ó, invertida, real, menor. Se você colocar esse objeto em cima do centro de curvatura, aqui, ó, tá aqui os raios saindo da ponta dele, sendo refletidos, no cruzamento forma a imagem. A imagem se forma, ó, exatamente embaixo aqui, ó, do objeto. Então, essa imagem aqui, ela é invertida, real e mesmo tamanho. Bom, se você colocar aqui, ó, o objeto entre o centro e o foco, tá aqui os raios que saem da ponta dele, ó,
são refletidos, no cruzamento dos raios refletidos, forma a imagem. Nesse caso aqui a imagem é invertida, real, maior, tá vendo? Ó, ela começou pequena, mesmo tamanho, se tornou maior, certinho? Então você vai se aproximando da imagem e vai crescendo. E última situação, ó. O objeto foi colocado entre o foco e o vértice do espelho. Aqui nesse caso, pessoal, a imagem não se forma na frente do espelho, a imagem se forma dentro do espelho, ok? Então é essa situação em que o espelho côncavo funciona como espelho de aumento. Então aquele espelhinho do dentista, na clínica de estética ou na óptica, na ótica, onde vende óculos, né? Você tem esse tipo de espelho, ok? Ele tem uma curvatura não muito acentuada, você fica próximo dele e você vê uma imagem grandona aí do seu rosto. Então, olha só, tem aqui um raio que parte da ponta, ó, incide no vértice, reflete. Tem um raio aqui, ó, que incide no espelho, só que na direção do foco, certo? Ela incide no espelho e ele volta, passando pelo foco. O prolongamento desses dois raios refletidos, né, o prolongamento deles vai formar a imagem aqui dentro do espelho côncavo. Belezinha? Então tá aí. O espelho convexo é simples, tem um só tipo de imagem, né? Direita menor virtual. Aqui não. Aqui você tem várias opções. A imagem é real e invertida, né, em 3 situações, mas o tamanho muda. E a última situação, quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é direita maior virtual. Bom, refração da luz é um outro fenômeno, pessoal. Nesse caso aqui, ó, a luz ela atravessa de um meio para outro. Ela sai do ar, vai para a água, da água vai para o ar, ou do ar vai para o vidro, do vidro para o ar e assim por diante, tá? Ó, mudança no valor e ou direção da velocidade da luz quando ela troca de meio físico. Então, você tem meios físicos que têm densidades diferentes, a luz viaja com diferentes velocidades. Então, aqui, ó, se a luz incide vindo do ar para a água, perpendicular aqui, ó, a superfície da água, ela passa para dentro da água, não sofre desvio, mas a velocidade dela diminui, ok? Bom, então ele incidiu aqui em relação à normal, ó, essa linha tracejada é um referencial. Chamamos essa linha tracejada de normal. Então incidiu com ângulo zero, refletiu com ângulo, refratou, né, com o mesmo ângulo. Bom, vamos lá então. Aqui, ó, incide aqui, ó, com certo ângulo, que eu chamei de θi, ângulo de incidência. Aí ele vai aqui, ó, refratar, ó, passou do ar para a água. Na água, a velocidade da luz é menor do que no ar. Então a gente diz que a água é um meio que oferece um maior refrigência, né? Dizemos que a água é um meio físico mais refrigente que o ar, ok? Por quê? Porque a luz viaja com a velocidade menor do que no ar. Então, nesses casos, quando passa do menos para o mais refrigente, ó, a luz se aproxima da normal. Então, tá aqui o ângulo de refração. Bom, vamos pegar a situação inversa, então. O raio de luz vai sair da água, ó, incide aqui com certo ângulo em relação ao normal, θi, ângulo de incidência, e aí ele vai ser refratado, ele vai ganhar velocidade, aí ele se afasta da normal, situação inversa dessa daqui, ó. Então tá aqui o ângulo de refração aqui. Belezinha? Tem aí, como eu tô pegando só as coisas mais básicas, tá? Existe uma relação matemática, né, relacionando o índice de refração dos dois meios desses ângulos, chamado lei de Snell, ok? Mas para essa aula aqui de revisão pro Enem básica, eu não vou colocar isso. Bom, índice de refração absoluto. Então, a velocidade da luz em diferentes meios físicos tem diferentes velocidades, né? Então, o índice de refração é representado por esse N aqui. Esse C é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, a velocidade da luz é máxima no vácuo, aproximadamente 300 mil km por segundo. Bom, e aí se eu pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz no meio em que a luz está viajando, eu calculo o índice de refração desse meio. Então, se eu colocar aqui C, que seria no vácuo, né? Ó, C divide por C dá 1. Então, o índice de refração do vácuo é 1. Agora, se não for o vácuo, então a velocidade da luz aqui vai ser um valor menor. A hora que eu pego aqui, ó, 300 mil e divido por um valor menor que 300 mil, eu vou obter um número maior que 1, né? No caso do ar, é bem próximo de 1. Então, quando for o A,
o ar, né? Sempre que for o ar, consideramos aí o ar e o vácuo como tendo um índice de refração igual aí. Bom, no caso da água, né? A velocidade vai ser menor, a hora que você faz a continha vai dar 1,3 aproximadamente, depende se a água é pura, se a água está com sais e assim por diante, tá? Então isso aqui é um valor aqui básico, né? Um valor médio, mas isso aí varia conforme a composição da água. O mesmo para o vidro, ó. O vidro, 1,5, quer dizer que a velocidade da luz no vidro, né? Dividido aqui, ó, 300.000 dividido por essa velocidade aí, deu 1,5. Também isso aqui varia bastante, depende do tipo de vidro. E o diamante, né? O diamante 2,4. Então, quanto maior for o índice de refração, significa que naquele meio físico, menor será a velocidade da luz aí. Belezinha? Vamos lá. Olha lá. Falar um pouco de lente, pessoal. As lentes têm um comportamento parecido com os espelhos esféricos, com a diferença que o espelho reflete luz e as lentes, a luz ela é refratada, ela atravessa o material, sofre um desvio. Então, eu tenho aqui, ó, não sei se você está conseguindo ver bem, ó, eu tenho aqui uma lente divergente, ó, tá vendo, ó? Ela tem aqui uma borda grossa e o centro fino, ó, certinho? Tá aqui, ó, 3 raios de luz que vem do laser, né? Um equipamento que tem 3 lasers aqui, ó, 3 feixes de luz de laser. A hora que a luz incide aqui, ó, toda a lente tem pelo menos um material transparente com pelo menos uma superfície curva, ok? Então a luz incide aqui, penetra no material, sofre um desvio, a hora que ela sai da lente, ó, esse raio de luz sai para cima, esse sai para baixo, e o que incide bem aqui no centro não sofre desvio. Mas, ó, o raio paralelo, a hora que ele sai da lente, ele está divergindo, por isso chama lente divergente. Ó, possui borda grossa, centro fino, diverge a luz e serve principalmente para corrigir a miopia. Miopia é o defeito visual mais comum, pessoal. É dificuldade para enxergar coisas distantes. Então, e a distância focal, ó, por convenção é negativa. Então, sempre que for um sistema divergente de luz, a distância focal ou foco será negativo, belezinha? Ó, embaixo temos uma lente convergente. Repara que ela é o oposto da divergente, ó. Ela tem borda fina, centro grosso. Chega aqui os 3 raios de luz paralelos do laser. Eles são refratados, ó, esse aqui é refratado para baixo, esse aqui é refratado para cima e o do meio não sofre nenhum desvio. Ó, no cruzamento, ó, eles se cruzam num ponto. Então aqui é o foco da lente convergente, a distância entre o foco e a lente aqui, ó, o centro da lente e a distância focal, certinho? No caso aqui da divergente, ó, o prolongamento aqui desses raios de luz, ó, coloca o foco mais ou menos aqui, é como se eles estivessem divergindo desse ponto aqui, certinho? Bom, numa lente convergente, ó, possui borda fina e centro grosso, converge a luz e serve para corrigir a hipermetropia, dificuldade de enxergar objetos próximos, né? Então, quando a gente envelhece, a gente tende a se tornar hipermétrope. Aí tem que usar um óculos com uma lente convergente para poder ler alguma coisa assim. E também serve para fazer telescópios, né? Tem um telescópio que usa lente, né? Chama telescópio refrativo, né? Foi inclusive o Isaac Newton que inventou esse não, foi o Galileu, né, que inventou esse telescópio aí. Ele pegou uma lente convergente num tubo e conseguiu olhar para o céu com aquela luneta, né? Aquela luneta feita com lente, e conseguiu descobrir muitas coisas. Já o Isaac Newton, ele também inventou um tipo de telescópio melhor que esse com lente, né? Então, o Isaac Newton descobriu que usando um espelho côncavo, você faria um telescópio muito melhor do que usando lente convergente, certinho? Então, os telescópios modernos hoje em dia, eles usam um espelho côncavo. Bom, e lupa, que é a lente de aumento, né? Você usa a lente convergente aí. Então tem muitas aplicações para lente convergente aí. Bom, tá aí, pessoal. Tá feito aí a nossa revisão. Já vai lá, procura lá, pessoal, o vídeo aí sobre a resolução do exercício.